Que bom ter vocês conosco para estudarmos mais um pouco a respeito de Deus. Hoje nós vamos conversar a respeito de um atributo que é muito precioso. A Bíblia nos revela que Deus é consolador. E a consolação tem sentido quando alguém sofre. Realmente, o sofrimento tem sido assunto de reflexão de filósofos e religiosos há milênios. Muitos sistemas de filosofia e religião foram inventados na tentativa de explicar razões e encontrar soluções para o sofrimento. Os homens inventaram sistemas de governo que imaginaram resolver o problema do sofrimento. Tudo em vão. Todos nós temos experiência com algum grau de sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém mesmo. Mas a maioria das pessoas reconhece que sofrer é parte natural da vida neste planeta. Todavia, a cultura ocidental na qual nós vivemos glorifica e valoriza a segurança, o conforto e a conveniência a ponto de fazer destes valores verdadeiros direitos. Direitos a serem exigidos. E a ideia de que o ser humano tem direito à segurança, saúde e bem-estar tem influenciado como nós cristãos pensamos e o que algumas igrejas ensinam. Exemplo disto é a tão apregoada teologia da prosperidade que ensina que Deus quer que todos os cristãos sejam ricos, saudáveis e alegres o tempo todo. Mas, mesmo entre os mais fundamentalistas e ortodoxos, existe a ideia de que Deus, de alguma forma, promete proteger o cristão de sofrimento. O resultado disto é que falta ensino sobre a realidade do sofrimento e o propósito de Deus com o sofrimento. E pior ainda, falta preparo adequado para o sofrimento. A Bíblia considera o sofrimento normal. Parte desse sofrimento é em decorrência de vivermos em um mundo decaído. Este mundo, apesar de sua beleza e encanto, não é o paraíso. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram lançados para fora do paraíso. Deus disse a Adão: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E Deus não se referia apenas a atividades agrícolas, mas à criação como um todo. O planeta Terra e aqueles que aqui vivem estão sob maldição de Deus. O apóstolo Paulo diz que tudo e todos estão submetidos à inutilidade e escravidão da decadência. Tudo no planeta Terra deteriora com o tempo. Vivemos debaixo da lei da morte. Em Romanos 8, Paulo explica desta forma: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A palavra traduzida como inutilidade denota um vazio de significado, falta de propósito. Às vezes é traduzido por vaidade. É algo que não corresponde com os propósitos originais do Criador. O mundo físico e material está sujeito à decadência e à corrupção, e isto afeta tanto os cristãos como os não cristãos.
Então sofremos doenças físicas, emocionais e psíquicas, terremotos, problemas climáticos. Mas por causa do pecado humano, também sofremos violência social, guerras, desigualdades, inimizades e opressão. Isto vale para todos, indiscriminadamente. O ser humano, pela permissão de Deus, tem conseguido debelar alguns destes sofrimentos, mas por mais que tente, nenhum esforço ou ideologia humana acabará com o sofrimento aqui. Enquanto permanecer o pecado, haverá sofrimento. E, por fim, todos morreremos. Além disto, a Bíblia é muito clara em nos avisar que, por sermos de Cristo, podemos esperar perseguição de todos os tipos. O mundo está em rebelião contra Deus e odeia Deus. Quando ele veio na pessoa de Jesus Cristo, a reação do mundo foi matá-lo. E ele prometeu aos seus seguidores que sofreriam o mesmo destino. João registra que Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. A história humana e a Bíblia estão recheados de exemplos de pessoas tementes e fiéis a Deus que sofreram amargamente. Hebreus 11 tem vários exemplos. Hoje mesmo, em partes do mundo onde o islamismo, hinduísmo e comunismo dominam, ser seguidor de Jesus implica em, no mínimo, perder o emprego e ser rejeitado pela família. Mas comumente significa ser preso, torturado e morto. Mas Deus, que é rico em misericórdia, se revela nas páginas da Bíblia como Deus consolador. Desde o Antigo Testamento, o testemunho dos autores bíblicos é que Deus nos consola no sofrimento. Veja alguns exemplos. Deus fala através do profeta Isaías: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. E depois, através do profeta Jeremias, transformarei o lamento deles em júbilo. Eu lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. E que dizer do rei Davi, que sofreu tanta perseguição por parte de Saul, por parte dos filisteus, esteve sempre em guerra, foi perseguido por seu próprio filho. No Salmo 94, ele diz assim: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. E o Novo Testamento já começa no capítulo 5 de Mateus com a promessa de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas é importante saber como Deus nos consola, para que reconheçamos o agir dele quando estivermos experimentando algum sofrimento. Deus nos consola basicamente de 3 formas. Ele nos consola com a sua presença, através da sua palavra e através de pessoas que ele coloca na nossa vida. Deus nos consola, em primeiro lugar, então, com a sua presença. Voltemos ao texto de João 15 e 16, em que Jesus promete que os discípulos vão sofrer. Esse texto faz parte da última aula que Jesus deu aos seus discípulos antes de ser crucificado. Ele queria prepará-los para, depois de sua morte, ressurreição e ascensão,
para o tempo que ele não estaria mais com eles fisicamente. Alguns versos antes, no capítulo 14, versos 15 a 17, Jesus falou assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra consolador no lugar de conselheiro. A palavra original grega é paráclito, que literalmente quer dizer aquele que foi chamado para caminhar ao lado. Na época, essa palavra era usada pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, indicava um advogado que nos representa e nos ajuda nas causas. Ele nos dá argumentos e ele nos defende. Em segundo, significava a palavra paráclito um consultor com conselhos para orientar em alguns assuntos. Um assessor, digamos, é o nosso conselheiro. E em terceiro lugar, a palavra paráclito significava na época um motivador que caminhava ao lado das tropas de soldados, motivando e fortalecendo os ânimos dos que iam para a batalha. No verso 23 do capítulo 14, Jesus é ainda mais claro. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, em primeiro lugar, Deus nos consola pessoalmente com a sua presença. Como? Podemos pensar em pelo menos 4 maneiras que a presença de Deus nos consola. Ele nos consola estando em nós. Ele está em nós na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus e também é chamado de Espírito de Cristo. Em segundo lugar, ele nos consola nos defendendo de dúvidas, incertezas e medos com argumentos espirituais e eternos. Terceiro, ele nos dá conselhos de como agir. Ele nos motiva, em quarto lugar, e nos fortalece os ânimos, dando coragem. No Antigo Testamento, Deus falou através do profeta Isaías o seguinte: eu mesmo sou quem te consola. Quem é você para ter medo de homens mortais? Ou considere Isaías 41, em que ele diz: eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Algo que está causando sofrimento hoje é a guerra de narrativas. Aquilo que uns juram ser verdade, outros chamam de fake news, e fake news circula pelas notícias travestido de verdade. O que para uns é bênção maravilhosa, para outros é uma grande tragédia. E a pessoa fica insegura e ansiosa, sem saber qual é a verdade. Mas Deus vem em nosso socorro. Jesus fala em João 16, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nos dá discernimento, nos aconselha de acordo com os propósitos de Deus. Não há maior consolo, nada que anime mais do que saber que Deus está conosco, está em nós. E a pergunta que fica é: você tem esta presença de Deus em você? Em segundo lugar, Deus nos consola com a sua palavra. No capítulo 14 de João, Jesus fala várias vezes da necessidade de os discípulos obedecerem a sua palavra.
e deverão fazê-lo mesmo que Jesus não tenha deixado nada escrito de imediato, mesmo diante do sofrimento e perseguição, mesmo diante de doutrinas distorcidas e mentirosas, mesmo diante de exigências de autoridades que contrariam a palavra de Deus. Então Jesus diz: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. A paz de Deus, que deixa o nosso coração sem medo diante do sofrimento, tem como base sua palavra. A palavra viva, primeiro, que é a paz de Jesus Cristo, e a palavra escrita, por inspiração do Espírito de Cristo. O rei Davi já conhecia o consolo da palavra de Deus. Ele diz lá no Salmo 119, este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. A promessa a qual Davi se refere não é uma promessa específica. Ele se refere à palavra de Deus. Outra tradução diz isto mesmo: a tua palavra dá-me vida. A palavra de Deus está recheada de promessas, histórias e lembretes do seu amor e graça. Hoje, aqui no Brasil, temos acesso fácil a esta palavra. O seu consolo está ao nosso alcance imediato. Você conhece bem a palavra de Deus? O verbo vivo, que é Jesus, e a palavra escrita, que é a Bíblia? Você pode dizer com o salmista: mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Assim os teus testemunhos serão o meu prazer. Eles são meus conselheiros. Você pode dizer isto? Em terceiro lugar, a terceira maneira de Deus nos consolar é através da pessoa que Ele coloca em nossa vida. Veja o exemplo que Paulo relata em 2 Coríntios 7, 5 a 7. Paulo fala assim: pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Deus usa pessoas, você e eu, para consolar as outras. Esta talvez seja a maneira mais óbvia de Deus nos consolar. Quando estamos ansiosos, abatidos ou angustiados, são pessoas que Deus coloca em nossa vida que nos consolam. Mas muitas vezes não reconhecemos que é Deus quem está nos consolando através das pessoas. É interessante notarmos que nesse texto Paulo não diz que Tito o consolou, mas que Deus o consolou com a vinda de Tito. Deus trouxe alguém. Foi Deus que providenciou o consolo. Assim como Deus usou Tito, Ele pode usar qualquer um de nós que esteja a serviço dele e disponível para consolar ou encorajar alguém. Na verdade, o ensino bíblico é que um dos propósitos do nosso sofrimento é que aprendamos a consolar. Veja o que diz 2 Coríntios 1, 3 a 5. Paulo falando novamente. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sim, o nosso sofrimento e o nosso consolo, o consolo que recebemos de Deus, nos preparam para consolar outros sofredores. Que não percamos a oportunidade, que possamos dizer com Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Que Ele seja para você um consolador.